Olá, gente, Deus abençoe a todos, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Vem Pensar TV, e hoje eu quero tratar de um assunto interessante. É um assunto que mexe com a curiosidade dos amantes da Bíblia Sagrada. Eu quero falar sobre a época em que Jesus nasceu. Quando foi que Jesus nasceu? Daqui a 2 dias começa o mês de dezembro, e o mês de dezembro, você sabe, é um mês festivo em vários lugares do mundo, exceto os países muçulmanos, inclusive com algumas exceções. O resto do mundo todo celebra o Natal. 25 de dezembro é uma data festiva, não é? E inclusive para o consumo, o comércio torce pela chegada do Natal. E em época de crise, o Brasil, aí eu tenho visto não é, as notícias, a expectativa dos comerciantes pelo Natal para poder salvar um pouco da situação. Eu costumo dizer que Jesus é tão salvador que ele salva até o comércio, não é verdade? Mas chega dezembro, começam as festas, né? A expectativa do Natal, e junto com isso surge ou ressurge uma pergunta que não quer calar. Será que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro? Ou será que Jesus pelo menos nasceu em dezembro? Não é? Bom, talvez não seja novidade para você que Jesus definitivamente não nasceu em dezembro, não é? Existe uma história por detrás do estabelecimento do dia 25 de dezembro pelo imperador Constantino como a data de celebração do aniversário de Jesus, que é considerada uma data pagã, mas esse vídeo não é para tratar desse assunto. Eu não estou aqui para dizer a ninguém se deve ou não deve celebrar o Natal. Eu celebro o Natal, eu vou te explicar por quê. Porque já que não temos uma data fixa, determinada, que não seja esta, então nós usamos essa data para poder trazer consciência a respeito de Cristo, de que realmente Jesus é o Salvador, e o que importa é que ele nasceu. Se não foi em 25 de dezembro, o que importa é que ele nasceu, não é? Então eu não sou desses radicais por aí que fica perseguindo o outro, que não pode isso, que não pode aquilo, que 25 de dezembro é data pagã e etc. Bom, claro que eu conheço a história. O fundamento é realmente pagão, mas não é isso que me interessa, tá? O que me interessa não é por que escolher o dezembro. O que interessa é que, já que temos que ter alguma data, e já que é dezembro, então eu vou fazer desta data a melhor data de celebração do aniversário de Jesus. O que importa, na verdade, é a atitude do coração. É o comportamento, é como eu me comporto nesta data. Como que eu trato isso diante de Deus. E não necessariamente ficar com essa picuinha, né, coando mosquito a respeito dessas questões. Bom, eu posso fazer um outro vídeo depois, só tratando dessa questão do paganismo do 25 de dezembro, mas neste vídeo o que eu quero tratar contigo é outra coisa. Eu quero mostrar para você, biblicamente, quando foi que Jesus nasceu. Eu fiquei chocado há um tempo atrás, eu estava ouvindo um teólogo falar e alguém perguntou para ele, quando que Jesus nasceu, afinal de contas? E ele disse, não é possível saber quando Jesus nasceu. Eu fiquei chocado, por quê? Porque a Bíblia é tão clara, a Bíblia dá as pistas com tanta clareza que, para mim, o difícil é não saber quando ele nasceu. Agora, claro que exige um conhecimento bíblico um pouco mais apurado e a capacidade de juntar as peças certas para você chegar na informação que eu vou te passar agora, e nós vamos chegar nessas informações juntos. Bom, antes de ler os textos que eu tenho, eu quero mostrar para você o raciocínio de que toda a vida de Jesus foi pautada pelo calendário judaico. Tá? O calendário que move a mão de Deus é o calendário judaico. Deus não tem aliança com o calendário gregoriano, assim como não tinha com o juliano ou qualquer outro calendário do planeta Terra, o calendário chinês, ou seja lá o que for. Não. O único calendário na face da Terra, criado por Deus, estabelecido por Deus, com um propósito específico, é o calendário judaico, ok? Então, as festas judaicas são festas estabelecidas por Deus, chamadas de festas do Senhor. Por esta razão, a vida de Jesus foi toda pautada pelo calendário judaico. E a vida de Jesus foi toda, ou durante a sua caminhada na terra, Jesus sempre esteve, de alguma forma, cuidando ou participando das festas judaicas. Você vai encontrar no Novo Testamento, nos Evangelhos, sempre Jesus atendendo uma festa ou outra em Israel. Jesus ia nas festas judaicas. Por quê? Porque ele veio para isso, ele veio para cumprir a lei. Ele veio para cumprir a lei e os profetas. Então ele participava das festas, ele atendia todas elas. Tá? E as datas marcantes da sua vida, todas elas caíram em festas judaicas.
E nós podemos falar, por exemplo, do que mais nos importa, mais nos interessa, que é a sua morte, o período que ele esteve no túmulo, a sua ressurreição, o batismo, o derramamento do Espírito sobre a igreja, o arrebatamento da igreja e por aí vai. Então, Jesus morreu na Páscoa, durante a festa dos pães asmos, o seu corpo sem pecado estava no túmulo. No domingo das primícias, que é o primeiro dia da semana, ele ressuscitou no dia das primícias e ressuscitou um grupo de santos com ele, Mateus capítulo 27, versículo 52, e levou esse grupo para o Pai. E no dia de Pentecostes ele derramou o Espírito sobre a igreja. Então ele cumpriu ao pé da letra Páscoa, pães asmos, primícias e Pentecostes. Eu já sei que ele vai cumprir trombetas. Por quê? Porque o arrebatamento da igreja vai acontecer durante a festa das trombetas. Em que ano, pastor? Não tenho a menor ideia. Não me faça esse tipo de pergunta, porque eu não sou como alguns por aí que ficam tentando estabelecer data para a volta de Jesus, ou para o arrebatamento da igreja, que o arrebatamento é uma coisa, a volta é outra, né? Eu não sou um desses. Mas, profeticamente falando, já que ele cumpriu Páscoa, pães asmos, primícias e Pentecostes, não há razão para ele pular trombetas. E trombetas é uma festa de júbilo, não é uma festa de sofrimento, é uma festa de júbilo. Então ele vai arrebatar a igreja durante a festa das trombetas. A seguinte é a festa da expiação. Essa sim é juízo. É uma festa de concerto com Deus e de juízo. Então equivale à grande tribulação. E por último, a festa de tabernáculos, que é o milênio, que é quando Deus habita com o seu povo, a festa de tabernáculos. Então eu estou mostrando para você que Deus tem as 7 festas que ele mesmo estabeleceu para Israel, alinhadas perfiladamente para Jesus cumprir uma a uma no seu calendário profético. Ok? E ele está fazendo isso. Como ele já cumpriu 4, ele não vai deixar de cumprir as outras 3. Não há razão para ele deixar de cumprir as outras 3. Ok? Ele vai cumprir todas elas. Muito bem. Sendo assim, sendo as festas judaicas tão importantes para Jesus, será que o nascimento dele, que é algo tão extraordinário, tão marcante, tão glorioso, será que Deus deixaria o seu filho nascer numa data aleatória que não tivesse nada a ver com uma festa judaica? Faz sentido para você que Deus permitisse que Jesus nascesse num dia que não tivesse nada a ver com festa nenhuma? Como 25 de dezembro. O que está acontecendo no calendário judaico em 25 de dezembro? Que equivaleria aí mais ou menos ao mês de Kislev, né? O mês de Kislev é o 9º mês judaico e equivale aí a metade de novembro e a metade de dezembro, não é? Então, não tem nada importante acontecendo, a não ser no final de Kislev, a celebração de Hanukkah, que não faz parte das 7 principais festas de Israel, ok? As festas principais são Páscoa, pães asmos, primícias, Pentecostes, trombetas, a expiação e tabernáculos. Essas são as 7 festas do Senhor dadas a Israel para celebrar. Muito bem. Bom, a resposta a esta pergunta é não faz sentido um acontecimento tão marcante, que é a manifestação do verbo, acontecer numa época que não tivesse relação nenhuma com qualquer festa de Israel. Então, a chance de Jesus ter nascido durante uma das festas de Israel é muito grande. E isto nos deixa uma área do calendário, 2 áreas pequenas do calendário. Porque nós temos o 1º, o 2º e o 3º mês de Israel, onde aconteciam Páscoa, Páscoa, pães asmos, primícias e Pentecostes. Essas 4 festas aconteciam nos 3 primeiros meses. Nissan, Liar e Sivan. As 4 primeiras festas. Depois tinha um espaço enorme até o 7º mês, quando dentro do mesmo mês, o mês de Tisri, acontecia trombetas, expiação e tabernáculos. Então, se Jesus nasceu durante uma das festas, ele só poderia ter nascido ou em Sivan, ou em Nissan, que é o 1º mês, ou em Sivan, que é o 3º mês, ou então no mês 7, o mês de Tisri, para que ele nascesse numa das festas. Muito bem. Uma vez dito isso, agora vamos para o texto bíblico, porque o que importa é o que diz o texto bíblico. Eu estou, por enquanto, só estabelecendo com você um raciocínio de coerência, para você entender que tudo que Jesus fez enquanto aqui na terra, de alguma forma estava alinhado ou conectado com a manifestação do calendário judaico e principalmente com as 7 festas de Israel. Ok?
Então agora vamos aos textos que nos interessam para vermos, afinal de contas, o que a Bíblia diz a esse respeito. Bom, o texto que eu quero ler com você está no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 26. Eu vou colocar na tela aqui para você poder acompanhar comigo. E eu quero que você preste bem atenção. Eu vou ler devagar o texto, porque eu quero que você preste atenção no que é que o texto está dizendo. Eu quero que você entenda o que o texto está dizendo, porque é nessas entrelinhas do texto que a coisa faz a diferença. Então, olha bem. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, versículo 26 do lado direito, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Muito bem, seguindo. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciado, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás. Na minha opinião, esse é o momento da gravidez, eu vou mostrar a você por quê. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho e por-lhe-ás o nome de Jesus. Então, olha bem, a Bíblia me diz claramente, e Lucas é o único que dá essa informação, que Gabriel visitou Maria no 6º mês. Ora, o 6º mês de Israel, basta conhecer o calendário, é o mês de Elul, é o 6º mês do calendário judaico. Daqui a pouco nós vamos dar uma olhadinha no calendário. A pergunta é, por que Lucas, e somente Lucas, se dá o trabalho de me informar que mês do ano Gabriel visitou Maria? Ora, gente, é uma questão de matemática. Se eu sei em que mês a minha esposa engravidou, o que eu faço? Quando a minha esposa engravidou do meu primeiro filho, meu primogênito, pastor Diego, ela engravidou dele. O que eu fiz? Nós pegamos o calendário, nós dois juntos, sentamos e fomos lá no calendário e contamos X semanas ou 9 meses, né? 9 meses, fomos contando, bom, ele vai nascer em maio. Marcamos lá em maio, mais ou menos uma previsão, colocamos lá uns 10 dias de folga, nós colocamos, bom, ele vai nascer em maio. Olha, como que eu sabia que meu filho ia nascer em maio? Que ele ia nascer mais ou menos em maio? Será que eu tinha uma bola de cristal? Será que era um dom de revelação? Não, é matemática, porque a gravidez de uma mulher é normalmente de 9 meses. Então eu fui no calendário e marquei no calendário o mês de maio, que era o 9º mês naquela sequência da gravidez da minha esposa em relação ao meu primeiro filho. Muito bem, então Lucas está dando esta informação porque ele quer que saibamos qual foi a época do ano em que Maria ficou grávida. Porque ao saber quando ela ficou grávida, eu saberei quando que o menino nasceu. É simples assim. Ok, pastor Jefferson, mas o texto não diz que ela ficou grávida. O texto diz que Gabriel visitou Maria, mas o texto não diz. Não há nada no texto dizendo que ela ficou grávida. Você é que pensa. Olha bem o que diz o texto. Versículo 36. Versículo 39, melhor dizendo. E naqueles dias levantou-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá. Então, olha bem, vou voltar e ler devagar para você não perder. E naqueles dias. E naqueles dias. Que dias? Nos dias do acontecido, nos dias da visita do anjo. Então o anjo visitou Maria e naqueles dias do acontecido ela se organizou e foi para esta cidadezinha de Belém para visitar Isabel. Agora vamos ver o que continua dizendo o texto, olha bem. Verso 40, e entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. E aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre e Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz, dizendo, bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre. Portanto, Maria já estava grávida, dias depois da visita do anjo, quando ela viu Isabel, ela já estava grávida. Portanto, eu tenho a prova bíblica do mês, que era o 6º, e eu tenho a prova bíblica de que na visita do anjo ela ficou grávida. Porque enquanto Gabriel transmitia a mensagem,
o Espírito Santo já estava agindo, já estava trabalhando no ventre de Maria, plantando a semente do Verbo. Era concomitante, era simultâneo. Então, enquanto Gabriel falava, o Espírito Santo já estava impregnando Maria da sua unção para plantar a semente do Verbo. Então, o texto me diz, o mês que ela foi visitada, e eu tenho uma prova textual de que ela ficou grávida, sim, a partir da visita do anjo. Aí você pode dizer assim, pastor, então é simples, basta eu contar no calendário judaico, a partir do 6º mês, quando que cai o 9º mês, certo? É exatamente isso que eu quero ver contigo. Eu quero exatamente te mostrar que é simples assim. Quando nós juntamos as peças corretas, nós chegamos na informação correta. Então eu quero mostrar para você agora, no calendário judaico, qual é o 6º mês. E eu tenho um calendário aqui, deixa eu colocar logo na tela, que fica mais fácil eu explicar com ele na tela para você. Pode ver aqui na tela que eu tenho o primeiro mês, que é o mês de Nissan, estabelecido pelo próprio Deus em Êxodo capítulo 12. Foi o próprio Deus que estabeleceu o calendário judaico, é o único calendário na terra estabelecido pelo próprio Deus. Nós temos o mês de Nissan, que é o primeiro, Liar o segundo, Sivan o terceiro, Tamuz o quarto, Av o quinto, Elu o sexto, o mês da gravidez de Maria, Tisri o sétimo, Reshivan o oitavo, Kislev o nono, Tevet o 10º, Shevat o 11º e Adar o 12º. Muito bem, 12 meses. A diferença é que cada mês tinha 30 dias, ok? E às vezes eles adicionavam um mês a mais de Adar, quando eles precisavam para poder equilibrar o calendário, já que o calendário era lunar. Mas isso não vem ao caso agora. O que eu quero que você perceba é que no mês de Sivan nós tínhamos Páscoa, pães asmos e primícia, tá? No mês 2 nós tínhamos a segunda Páscoa, que era uma segunda chance para quem tinha perdido a primeira. E no terceiro mês, que era o de Sivan, nós tínhamos Pentecostes. Aí tem um espaço. Lá no 7º mês nós temos trombetas, expiação e tabernáculo, acontecendo no mesmo mês, no 7º mês, o mês de Tisri, ok? E aí você tem de novo um outro gap até o primeiro mês, quando começa de novo Páscoa, e aí começa tudo outra vez. Tá? No 9º mês tem Hanukkah, no 11º tem Purim, mas não fazem parte das 7 festas do Senhor, que são as festas que nos interessam aqui nesse caso, quando nós estamos estudando sobre o nascimento de Jesus. Tá bom? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos voltar agora o calendário para a tela e nós vamos contar juntos, a partir do 6º mês, nós vamos contar em que mês cai o 9º mês da gravidez de Maria, ok? Vamos lá então contar junto comigo. Bom, se ela ficou grávida no mês de Elu, que é o 6º mês, se ela ficou grávida no 6º mês, que é o de Elu, então o primeiro mês de gravidez dela foi o de Tisri, o 7º. Então nós contamos a partir do 7º. Vamos contar comigo no sentido horário, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então até o mês 12 dá 6 meses. O mês primeiro dá 7. O mês segundo dá 8. E o mês terceiro, que é o mês de Sivan, dá 9 meses. Então, no mês de Sivan, o terceiro mês do calendário judaico, Maria estava com 9 meses de gravidez. Agora veja bem, o mês de Sivan cai em torno do nosso mês de junho, tá? A festa de Pentecostes era celebrada entre o dia 5 e dia 6 de Sivan. 5 e 6 de Sivan está mais ou menos próximo da metade de junho. Esse ano aqui, Shavuot, que é Pentecostes, foi celebrado no dia 11, do dia 11 ao dia 13, tá? Por que fica entre uma coisa e outra? Porque nós temos que lembrar que tudo começa lá atrás, na contagem lá atrás da Páscoa. Tudo começa no primeiro mês, tá? Isso é uma história longa que eu não vou contar agora. Então, a coisa poderia acontecer, às vezes, num período ou no outro, porque assim como a Páscoa tinha que acontecer no dia 14, e às vezes isso tinha que ser ajustado por causa do alto sábado, quando ela
quando ela não caía na sexta-feira, isso tinha que ser ajustado, porque a Páscoa tinha que ser no dia 14, não importava o dia da semana, tinha que ser no dia 14. Mas em compensação, haveria o sábado seguinte, que era o sábado semanal, e tinha a primícia no domingo. Então esses ajustes aconteciam sempre, tá? E o segundo ajuste que o calendário sofria era na festa das trombetas, porque a única festa em Israel que não se sabia o dia e nem a hora era a festa das trombetas. By the way, o que Jesus disse? Que ninguém sabe nem o dia e nem a hora da sua vinda. A única celebração em Israel que não sabia o dia e nem a hora era a festa das trombetas. Por quê? Porque precisava de 2 testemunhas vigiando a lua, quando a lua atingisse o seu ponto mínimo de lua nova. Então, aquele era o momento em que a festa deveria começar. Como ninguém sabia o dia e nem a hora que isso aconteceria, 2 testemunhas ficavam vigiando a partir do templo, quando então 2 pessoas concordavam que a lua tinha atingido o seu ponto mínimo de lua nova, então aquele era o momento de começar a festa das trombetas. Ok? Mas também é um outro assunto para um outro vídeo. Bom, então o 9º mês é o mês de Sivan. Agora, por que é importante Jesus ter nascido no mês de Sivan, que equivale ao nosso parte do nosso junho, né? Metade de maio com metade de junho. E o Pentecostes caía entre 5 e 6 de Sivan, portanto, entre aí 11 a 13, 14, até 15 mais ou menos do nosso junho, ok? Bom, primeira coerência, ok? José e Maria viajaram uma longa distância, e naquela época era a pé ou sobre um jumentinho. Eles viajaram uma longa distância com Maria grávida para sair de Nazaré para Belém para o alistamento, ok? Então não podia ser inverno. Como é que eles iam viajar no inverno numa situação dessa? Dezembro é inverno, ok? Segundo lugar, os pastores foram visitados por um anjo ou pelos anjos no campo. Os pastores estavam no campo cuidando das ovelhas, à noite, em vigília com as ovelhas. Não podia ser inverno, não podia ser dezembro. Tinha que ser um período do ano em que o clima estivesse bem, estivesse ok. Em Israel neva, em Israel faz muito frio. E o mês de Sivan é um bom mês para isso, porque equivale ao nosso junho, ao nosso fim de maio e junho. Então era um bom período, ou não um bom período, mas uma boa temperatura para os pastores estarem no campo e para José e Maria viajarem de Nazaré para Belém para ganharem a criança. Agora, uma vez que a Bíblia dá a pista de que Jesus nasceu em Sivan, mais ou menos em torno do nosso junho, dá para saber mais ou menos que época de Sivan ele nasceu? Bom, aí vem a coerência do raciocínio. A única festa no mês de Sivan é a festa de Pentecostes. Agora pensa bem. O primeiro Pentecostes, a primeira celebração do Pentecostes, ou a instauração do Pentecostes, digamos assim, aconteceu em Êxodo capítulo 19 e 20. Quando Moisés estava no monte, 50 dias depois da Páscoa, depois de ter saído do Egito, ele estava no monte e ali recebeu a palavra de Deus. Então, Pentecostes para o povo de Israel significa a materialização da lei em pedras, em tábuas de pedra, ou a materialização da palavra em tábuas de pedra, ok? Para eles, Pentecostes é o dia em que Deus deu a lei para o seu povo, é isto. E se você prestar atenção, na nossa mente Pentecostes tem um outro significado, porque nós estamos focando sempre no derramamento do Espírito, em Atos 2. Mas se você prestar atenção, o que aconteceu em Atos 2? Qual foi a única manifestação que aconteceu em Atos 2? Línguas repartidas como que de fogo e os discípulos falando em outras línguas a ponto de todas as nações na região conseguirem entender o que eles estavam falando. Ora, em Êxodo a manifestação foi a palavra em tábuas de pedra e em Atos a manifestação também foi a palavra escrita nos corações. De qualquer maneira, Pentecostes significa a manifestação da palavra, tanto em Êxodo como em Atos. Sendo assim, que melhor época do ano para a encarnação do Verbo? João diz no seu livro, João 1:1, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, blá, blá, blá. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai.
Então, a melhor época do ano, a melhor festa de Israel para Jesus nascer, para o Verbo encarnar, era a festa de Pentecostes, que era a época que era celebrada a manifestação da lei, a manifestação da palavra. O momento em que Deus deu a sua palavra para a raça humana através de Moisés. Então, olha bem, enquanto eles celebravam a Páscoa no templo, Jesus, que é o Cordeiro Pascal, estava morrendo na cruz. E eu creio que enquanto eles celebravam Pentecostes, por ocasião do nascimento de Jesus, enquanto eles celebravam Pentecostes, a palavra estava encarnando, ou a palavra encarnada estava se manifestando, com Cristo nascendo no mês de Sivan, e sendo no mês de Sivan, não há nenhuma razão para não ter sido nos dias de Pentecostes. Tá bom? Bom, está aí para você este compartilhamento, não é? E deixe aí o seu comentário, você concorda, discorda, se você tem uma outra teoria, se você tiver uma outra tese, por favor, prove na Bíblia, tá bom? Porque eu estou provando textualmente que a Bíblia deixa claro. Maria engravidou no 6º mês, portanto esse menino só pode ter nascido no 9º mês, e o 9º mês é o mês de Sivan, tá bom? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém. Um abraço.